Então, e como é que ficam as nossas reações quando o nosso modelo de mundo é violado? Eu falei um pouquinho sobre isso na última coluna. E o que acontece é essa sobrecarga muito grande, porque o nosso sistema 2, que é encarregado de raciocínio, das operações mais refinadas, mais sofisticadas, ele é chamado para ficar assim, full, né? Em atenção total, já que o sistema 1, que é o do nosso dia a dia, o piloto automático, que se encarrega da maior parte das coisas que a gente tem que fazer cotidianamente, ele não dá conta desta grande surpresa provocada por uma violação do que é esperado, uma violação do que se está habituado a esperar sobre as coisas, o mundo e até si mesmo. Bom, uma das reações é uma sobrereação. É um exagero na maneira como nós reagimos, como nós respondemos aos estímulos que nos chegam. Em tempos de pandemia, de quarentena, de enorme exigência da mente de cada um de nós, as reações, por exemplo, ao que acontece no mercado financeiro, ficam muito mais agudas, muito mais aprofundadas. Vamos combinar que o mercado financeiro não é assim uma certa Brastemp, né? No que diz respeito às reações. Existem reações lentificadas, de repente acontece de fato uma coisa excepcional e o mercado nem reage como se esperaria no tempo imaginado. E outras vezes, ao contrário, existe uma coisa que não é tão relevante e o mercado reage exageradamente àquele fato. Tudo isso, vamos lembrar que a gente não entende exatamente a mente de todos os participantes do mercado financeiro. Em outras palavras, do ser humano, né? A gente, claro, vai com um pequeno toolkit, né? Uma caixinha de ferramenta composta nas últimas décadas por todos esses estudos incríveis sobre heurísticas e vieses. Como a mente funciona, como percebe, como lembra, como faz avaliações acima de tudo e depois então escolhe, e todos os vieses, todas as distorções, tudo que atrapalha esse processo todo. Ok, até aí nós já sabemos bastante coisa. No entanto, cabe lembrar que falta muito, um universo inteiro, um universo em expansão, que a gente não tem a menor ideia clara de como funcione. O próprio Kahneman, nosso querido guru, ele mesmo já vem estudando há vários anos o que ele chama de noise, de ruído, que são os erros gerados por outras coisas que não sejam vieses. São erros aleatórios, muito mais difíceis de investigar, aliás, já que não seguem um padrão. Então, cabe lembrar que o nosso comportamento está muito longe de ser previsível. É previsível até a página 15, tá? Mas o livro é muito mais extenso do que isso. Então, daí a importância de sim conhecer tudo sobre os vieses que você puder para estar preparado para descartar, se for o caso, quando você estiver fazendo as suas análises sobre seus investimentos. Por outro lado, lembrar sempre de que isso é um pedaço da história. Depois tem muito mais para ser investigado. Quem gosta de caprichar, eu já falei algumas vezes,
faça o seu diário de bordo e verifique se isso pode ser útil para você, que é registrar tudo que te passa pela mente na hora que está analisando possibilidades de investimento. Coloque a data, coloque outras observações que você vai fazendo ao longo do período, depois de bater o martelo ou enquanto ainda está analisando, e registre também as consequências, os efeitos, o que aconteceu no fim das contas. Senão, a gente corre o risco de virar profeta do passado, né? Ah, eu sabia. Não, estava na cara. É claro que ia dar uma pandemia agora, no começo de 2020. Estava claro nada, né? Que se sabia, entre alguns círculos, que haveria uma pandemia, círculos científicos, né? Sim, mas ninguém sabia cravado que ia ser agora. Então, no mínimo, você pode tentar se ajudar ao conhecer um pouco mais como você costuma reagir. E, neste período de tanta pressão, de tanta demanda sobre nós, lembrar que as nossas reações podem ficar exageradas. Aí tem aqueles cuidados básicos. Relembrar qual é o seu objetivo com aquele produto financeiro, relembrar qual é o seu horizonte temporal, quando você realmente vai precisar daquele dinheiro. Pode deixar mais um pouco? Tá dormindo bem deixando? Tá dormindo bem tirando? Esse é um critério importante, sua paz de espírito, que não tem dinheiro que compre. Então, é importante você ter uma clareza sobre os critérios que você está usando para tomar as suas decisões sobre investimentos. Se estiver difícil, aquilo que eu também sempre falo, procure um especialista em finanças. Eles vão poder te ajudar com uma cabeça mais clara e mais objetiva. E isso pode ser muito útil nesse momento. A incerteza não dá para a gente fazer nada, o desconhecido não dá para a gente fazer nada, e até o vírus em si, a única coisa que dá é para a gente tentar não espalhar. Agora, sobre o seu dinheiro, você tem alguma margem de escolha. Então, aproveite isso para fazer o melhor possível neste momento, sem se deixar afogar pela sensação de é coisa demais e não conseguir juntar uma coisa com a outra. Quer dizer, o confinamento é muito difícil, o medo do que vem pela frente, não precisa nem dizer quão difícil é, mas isso tudo pode contaminar a sua capacidade de avaliar as alternativas que você tem. Então, respira fundo e escolhe o melhor momento para se debruçar sobre o seu portfólio e tomar as melhores decisões possíveis.